Paz de Jesus, vamos para o terceiro dia hoje, falar sobre a mulher Priscila. Foi uma reflexão que Deus nos trouxe através da nossa irmã Aline no nosso terceiro dia aqui de devocional. Então vamos lá. Eu coloquei como tema dessa mensagem: servir sempre traz recompensa. E a palavra que a gente vai ler hoje está em Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 3. Diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, olha só, Priscila, ela era casada com Áquila e eles se mudaram de Roma para Corinto depois de serem expulsos de Roma, na verdade, né? Eles perderam ali o seu lar e eles tiveram a necessidade de recomeçar a vida deles. Mas Deus usou esse exílio que eles sofreram para conectar eles com o apóstolo Paulo. E Deus transformou esse exílio em uma parceria entre eles, né? Entre os três. E da mesma forma, Deus também nos une a outras pessoas que estão no mesmo propósito que nós, para que nós venhamos fortalecer os outros e que juntos o reino de Deus venha crescer. E aí a Priscila e o seu marido, né, eles obedeceram, eles assumiram o ministério do evangelho com fidelidade, com coragem, com humildade. E da mesma forma, Deus nos usa também para fazer a vontade dele hoje, né? E eles não tinham bens materiais, eles não tinham muitas coisas, né? Estavam recomeçando a vida, mas eles tinham um coração disponível diante de Deus. E é bom nós lembrarmos, né, todos os dias que o evangelho, ele não é um evento, e sim um estilo de vida, né? E nessa época, eles trabalhavam juntamente com o apóstolo Paulo, fazendo tendas, né, produzindo tendas, mas eles faziam desse trabalho uma ponte para poder falar de Jesus, para poder cumprir o ministério, para poder levantar até fundos, né, financeiros para poder sustentar ali o ministério. E isso mostra que é possível a gente associar o trabalho secular com a obra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, mesmo estando fora da igreja. E a Priscila e o Áquila também discipularam, né, um homem chamado Apolo. E eles tinham, assim, sabedoria, constância, eles tinham perseverança em discipular vidas e em fortalecer a igreja. E da mesma forma, nós precisamos nos posicionar também e ser sábias e ativas na obra de Deus. E isso exigirá, muitas vezes, né, eu creio que até talvez todas as vezes, né, a necessidade de abrir mão do nosso conforto, né, da nossa zona de conforto, talvez da nossa própria vontade. E eles trabalhavam juntos e eles entregaram tudo, né, o que eles tinham na verdade, e adotaram ali filhos espirituais, né, na igreja para serem cuidados, discipulados por eles. E da mesma forma, nós precisamos também estar disponíveis para o trabalho, né? O evangelho não é um evento, né? Assim como a nossa irmã Aline trouxe pra gente, não é um evento, né? Ele é uma corrida de longa distância, uma maratona, onde Deus nos muda ao longo dessa corrida. Ele nos ensina um pouco a cada dia, né? Nos amadurece, nos santifica mais, nos torna mais parecidos com Jesus, porque esse é o objetivo final, né? Que as pessoas possam ver Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes. E o sacrifício que Deus recebe é aquele que é feito com amor, com gratidão, que através da nossa vida, né, sejam estabelecidas ali pontes que conectem, que levem outras pessoas a se conectar com Jesus, e não barreiras de religiosidade que impedem as pessoas de chegar. Então, que nós possamos acolher as pessoas, lembrando de onde Deus nos tirou,
para que a gente não venha se conectar com as pessoas através do julgamento, né? Ou achando que nós somos melhores que as outras pessoas, porque a verdade é que nós não somos nada e nem melhores que ninguém. E quanto à nossa vida, né, a nossa própria vida, no tempo certo, Deus vai nos entregar o melhor. Mas nós temos que pensar, poxa, em quem nós temos nos transformado nesse tempo de espera pelas nossas bênçãos. Então, fica essa reflexão para todas hoje. Deus abençoe.